Boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Mandando aquele fraterno abraço para todo mundo que nos acompanha, está conosco todos os dias pela manhã, de segunda a sexta, no Vida Inteligente Interativo, na Pax, www.pax.tv.br, a Pax, a TV do Bem, 10h30 da manhã, falando sobre assuntos do nosso dia a dia que ajudam no nosso crescimento. E hoje é um dia especialíssimo. Primeiro porque é 1º de agosto. E 1º de agosto, todo dia 1º de mês, os gregos, nós gregos, temos por hábito cumprimentar uns aos outros, desejando um kalomina, que é um mês feliz, né? Então isso nós já viemos há uns 3, 4, 5 anos aí disseminando essa iniciativa dos gregos, que é para contagiar tudo. É muito bonito você desejar um bom mês sempre para o seu próximo, né? Um bom dia sempre, um bom ano sempre, feliz aniversário sempre, com aquele sempre que nós aprendemos aqui. Então é gostoso você dar e receber esse desejo de um bom mês. Então, para vocês todos, calominem e disseminem entre seus amigos, porque não é uma tradição apenas grega, é uma tradição que tem que se espalhar pelo mundo inteiro, é uma tradição fraterna. Segundo aspecto, 1º de agosto de 2013, festa da SOSEC, Sociedade de Estudos Extraterrestres, que em breve, assim que tivermos recursos, deixará de ser Sociedade de Estudos Extraterrestres para tornar-se Sociedade Excelsa, que o próprio nome já diz a que ela vai se destinar. As coisas modificam, as coisas mudam e nós temos que estar preparados para essas mudanças, né? Então a SOSEX hoje completa 22 anos. O meu agradecimento à minha diretoria, ao meu vice-presidente João Carlos de Aquino Oliveira e todos aqueles que constituíram a diretoria e estiveram conosco todos esses anos nessa parceria, nessa pesquisa, nessa cumplicidade. Então, parabéns para todos nós. O que mais eu tenho para falar hoje? Primeiro, você pôs ali o logo da SOSEX ali, Fernando? Deixa eu pôr de novo, deixa eu ver que é bonito aí. Olha que bacana aí, ó. Onde é que tá? Olha aqui, 22 anos, né? Sociedade de Estudos Extraterrestres, o logotipo muito bonito, tá aí. E agora, no dia 7 de setembro, eu vou estar em São Paulo fazendo a vivência terapia dos fractais, das 9 às 18 horas, lá na região da Paulista. Facilidade do metrô Brigadeiro, metrô São Joaquim, Estação Paraíso, tudo próximo aqui. Nós vamos estar o dia inteiro falando sobre a terapia dos fractais, a terapia que ajuda você a se equilibrar, se harmonizar, ter paz de espírito. Ela olha para você e você olha para os fractais e vice-versa, sem ninguém mexer com você. Nós vamos passar um dia de vivências muito agradável entre irmãos, como nós fizemos nas vezes anteriores. E quero mandar aqui deixa eu ver se eu falei tudo que eu tinha que falar. Sim. Até amanhã, para quem nos assiste, quem não assiste vai assistir amanhã, tenho certeza. O tema de amanhã de manhã, eu nunca falei aqui, né? Mas vou falar hoje. O tema de amanhã de manhã, do Vida Inteligente Interativo, 10h30 da manhã, na Pax, a TV do Bem, pax.tv.br. O tema de amanhã vai ser Entre Quatro Paredes. Gostaria que você participasse. É um interativo, nós conversamos, não sou eu que falo, todo mundo interage e dá a sua opinião, isso é muito importante. E quero mandar um abraço para bem longe daqui, que é lá para Atenas, Grécia, a cidade onde eu nasci, para a doutora Helene Mantrazzi, que é a presidente da Balkan Anfitrionia, que é uma associação de gente jovens dos países Balcãs. Ela faz um intercâmbio cultural, é um trabalho muito bonito e quem tiver interessado, depois eu passo o site para vocês. Bem, e aqui, não posso deixar de apresentar, Fernando, dá para mostrar aqui, ó. Aqui o trabalho que nós mostramos, as luminárias Luminari, lá do nosso querido amigo e irmão lá de Saquarema, no Rio de Janeiro, que fez um Vida Inteligente. Aqui não dá para dar close não, né, Fernando? Não? Tá bom, ele está lá dentro, não dá para dar close mesmo. Se tivesse aqui, podia aproximar. Mas 1 hora durante o programa ainda vai dar. Vocês estão vendo aqui, ele fez um com o logotipo do Vida Inteligente. Aqui dentro vão lâmpadas diferentes, de todas as cores, e vocês viram no começo do programa, e vocês vão ver ao final as belezas que esse moço faz. Qualquer encomenda, vocês vejam lá o endereço e acessem o site dele. Muito bem. E o tema que se apresentou para hoje, que eu disse que já vem se apresentando para mim faz tempo, mas eu não quis encarar, que eu não tinha, acho que eu não reúno condições para falar sobre esse tema. E aí eu propus para o Jorge, vocês viram no interativo, e nós estamos aqui hoje para conversar sobre as dores do mundo. Quero saber o que é isso. Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, um escritor conhecidíssimo, ele fez um livro sobre isso, deu a sua versão, mas hoje nós vamos abordar as dores do mundo sobre o ponto de vista
iniciático, digamos assim, né? O que são essas dores do mundo? E o que são as doenças da alma? É isso? É isso mesmo? É uma decorrência. Uma decorrência, né? Então está aqui o meu querido amigo e irmão, que eu não estou com saudade dele hoje, já vou adiantando, né? Estou com saudade nenhuma de você. Tá? Hoje não, você precisa ver só. Hoje, por exemplo, de manhã foi engraçado, né? Porque eu falei sobre carência, essas coisas, tá vendo? Jorge não sente saudade, mas eu sinto, eu falei assim. E não tem ninguém que não seja carente, eu disse, né? Ah, mas aí 3 pessoas me encararam. Uma disse, eu não sou carente. Falei, puxa vida, finalmente aos 62 anos eu conheço uma pessoa que não é carente. Aí outras 2 também se manifestaram. Então hoje eu conheci 3 pessoas, olha o privilégio, que não são carentes, rapaz. Entendeu? Eu acho que é um baita de um privilégio. E cortou meu barato, eu já não vou dizer mais que não existe Não pessoas... dá para generalizar, nunca dá para nada, né? E é bom porque você dá e leva na cara direitinho lá, né? O interativo é assim, pá, toma lá e dá cá. Então eu falei, ó, também não tô com saudade do Jorge, porque eu encontrei com ele ontem. Então hoje não deu nem para sentir. Como é que você está falando isso? Tô bem. Tá bem? Tô joia, sempre tô bem. Então, mas eu ainda continuo, eu não sinto saudade, mas eu fico feliz quando... Eu também fico muito feliz quando Então, eu venho beleza, aqui, tá vendo? Agora já estamos empatando aqui. Jorge, então vou deixar você dar os seus cumprimentos, né? É só um grande fraterno abraço a todos e é muito bom estar aqui de novo, né? O meu querido amigo e irmão Alvin Schroeder também, aquele abração, né? Toda a nossa força aqui para você se recuperar. Isso, estamos reconstruindo. Mandar hoje, manda um abraço lá Para quem? Pro Cambaúba. Pro Márcio Cambaúba. Família. Que bacana, ele vai dar uma palestra no dia 10 de agosto agora, né? Sim, no sobre dia de estadual de eubiose. Exatamente, daí parabéns, também aqui Márcio. em Santa Catarina também é de estadual de eubiose. Sim, também, parece, quem sabe, no mais decorrer, outros estados mas também. Mas um abraço lá para eles, porque lá eles são uma usina. Nossa Senhora, é bacana, né? O homem faz de tudo, é isso que é bacana. Dentro das atividades profissionais dele, sempre tem espaço para outras coisas, né? Não, e é uma coisa muito interessante, porque assim, então o Márcio, ele sempre esteve ligado com a questão da segurança pública, sim, né? Sim. E já há décadas, né? E mesmo ele convivendo em um mundo onde é necessário um rigor e uma aspereza maior até para sobreviver, né? Ele conseguiu isolar muito bem as coisas, então ele... Bacana, ele concilia muito bem, sim, concilia muito lado bem. Direito, sim, e as atividades da Ana, a filha dele também, que ele incentiva muito, né? Então isso é bacana, isso todo mundo tem que saber. A própria revista Arte Real, que ele também está... Ele Feitosa. Tudo é possível, né? Tudo é possível. Vai dar um close aqui, ou Fernando já deu aqui, já? Daqui a pouco ele vai dar um close aqui no trabalho bonito aqui. Então, e me diz uma coisa agora. Esse assunto é meio... O que são essas dores do mundo, né? Tem até uma musiquinha, você lembra? Você lembra dessa música aí? E eu vou esquecer de tudo, das dores do mundo, né? Então, por que as pessoas falam esquecer de tudo, das dores do mundo? O que são essas dores do mundo? No nosso ponto de vista, as dores do mundo é isso que a gente vê as notícias de televisão, terremoto, maremoto, pessoas passando fome, essas de guerra, tudo. Seriam essas as dores do mundo ou é uma coisa mais transcendental? O que são as dores do mundo? E, complementando, para deixar você falar à vontade, por que, repito, que hoje cabe mais aquela pergunta, por que todas as pessoas de bem que fizeram algo de nobre para a humanidade padeceram das dores do mundo? Pronto. É que essas pessoas, assim, especificamente... o Avatar, o Buda, a Bodhisattva, esses que vêm, às vezes parte do trabalho deles exatamente é resolver, carregar, sentir as dores do mundo. Então vem e leva caldo mesmo, faz parte. Bom, então vamos construir isso da seguinte maneira, quer ver? Então assim, ó. Então, vamos tratar com 2 princípios que são os que regem a interação do ser humano com outro ser humano, do ser humano com ele mesmo, do ser humano com o meio que o cerca, do ser humano com o invisível, com o visível, o que seja, que é a atração e a repulsão, né? Então, quando o ser humano vai interagir com um objeto, e esse objeto pode ser o outro ser humano, o invisível, o visível, o conhecimento, uma coisa, independente do que seja, o ser humano e outra coisa. Então, quando ele vai interagir, isso primeiro a atração.
e aí ele está interagindo com um objeto, com uma outra coisa, o qual ele considera igual. Dessa consideração do igual, então surge o que se conceitua como o amor e seus derivados, que já vamos conversar. E sempre tomando por base que qualquer uma emoção que se crie é um conjunto de seres que é criado. Depois vamos ver como é que isso aí se une para gerar o que são as dores mútuas. Quando o ser humano está interagindo com algo que ele considera como inferior, quer dizer, e inferior já vou dizer o que é, né? Então aí desenvolve-se uma rama, né, de emoções que pode se chamar de benevolência e derivados, né? Quando ele está tratando com um ser, uma coisa, um conhecimento que ele entenda como superior, isso dentro da atração, que ele entenda como superior, aí então ele desenvolve a reverência e todos os seus derivados. Então, amor, reverência e benevolência, igual, superior e inferior. Isso é o que norteia a relação dos seres humanos do ponto de vista de atração, aquilo que eu sinto atração. Agora, aquilo que eu não sinto atração, que eu sinto repulsão, quer dizer, o que me causa, em vez de amor, me causa dor, né? Ou então, em vez de amor, ódio, né? Então, para aquilo que eu vou sentir repulsão, tanto faz se é uma coisa, se é um conhecimento, se é o visível, invisível, outra pessoa, uma notícia, interessa que seja. Se eu considero aquilo que eu sinto repulsão no mesmo nível que eu estou, então aí por aquilo eu desenvolvo ódio. Se aquilo que eu tenho repulsão eu considero como uma coisa superior a mim, né? Então contra aquilo eu desenvolvo o medo e todas as suas variantes. E se eu tenho repulsão por alguma coisa que eu considero inferior a mim, daí por aquilo eu desenvolvo o desprezo e todas as suas variantes. Então, ódio, medo e repulsão, e daí o amor, a reverência e a benevolência, tá? Aí, nessas duas formas de interagir com o todo, daí ainda a gente tem a vontade, né, a sabedoria e a atividade. E dentro da vontade, sabedoria e atividade, você tem 3 graus também. Você tem o instintivo, então a vontade é instintiva. Você tem a auto-vontade e a supra-vontade, quer dizer, aquilo que é para atender só teu instinto mais básico, instinto primitivo, aquilo que vai atender a tua demanda de mente concreta, né, de consciente ou semiconsciente, e a supra, que é aquilo que vai atender as tuas demandas de mente abstrata enquanto ser humano. Aí você pega essa combinação do instintivo, do alto e do supra, né, vontade, sabedoria e atividade, e você pega e liga com a atração e a repulsão, e você tem toda a tônica do relacionamento humano. Então, por exemplo, você tem atração por um igual, né? Uma outra pessoa. Aí você vai desenvolver fraternidade, amor, paixão, ciúme, e aí todos os semelhantes, dependendo do que você vai usar, se é um instinto, se é mente concreta ou se é mente abstrata. E aí chega um ponto tal em que daí esse sentir igual e que deveria ser amor, ele gera uma coisa assim tão passional, tão instintiva, que daí gera o ciúme, gera essas coisas todas. Então, são vertentes de análise da interação do ser humano com o meio que o cerca. E quando você desenvolve uma atração por alguma coisa, que daí não é um ser humano, é uma coisa assim que você pode consumir, aí então você cria o hábito de consumir aquilo porque aquilo te dá prazer, né? Quer dizer, o amor por comer aquilo, e daí você come. Então, qualquer coisa que você vai fazer, você consegue enquadrar a ação humana nesses três variantes para atração e repulsão, e considerando daí o instinto, a razão e a intuição, tá? Tá. Ok? Ok. Isso é a base. Tá. Aí a interação, vamos falar só do agora, né? Depois já vamos trazer o resto para desmontar esse caldo aí, que são as dores humanas. Quando então você está numa interação de repulsão, né? Por um que você era superior, e superior não é que é superior é aquilo que, assim,
o que, que é o inferior e o superior? Você toma como ponto de referência você mesmo. Quando você se desloca para alguma coisa, você é o inferior. Quando aquela coisa se desloca para você, você é o superior. Entende? Então, sim, com relação a um tigre na floresta, né? Aí ele é um teu superior, né? E aí você vai desenvolver dele, claro. E você vai desenvolver o medo, né? E o medo está ligado à questão de sobrevivência. Daí tem o medo, o instintivo, né? Aí tem o alto, né? E tem o supra. Então, aí se você vai e tem medo só enquanto você está lá, depois você não está mais lá, mas fica cultuando aquele medo, fica se lembrando, né? Quando aquele medo passa a se entrelaçar com outros e gera então uma condição de você ter medo de entrar no elevador, porque no elevador pode ter uma imagem do tigre, ou você vai se lembrar que lá. Sim. Entende? Então isso vai nortear sempre a relação com o todo. E dependendo da intensidade da relação que se crie, e quando a gente está falando em criar relação, tanto de atração quanto de repulsão, a gente está falando em criar seres vivos, são os elementares, a gente falou aqui vastamente, né, sobre esse assunto, e são seres que uma vez criados têm que ser sublimados, não desaparecem, né, porque quando eu vou criar uma emoção qualquer, superior ou inferior, instintiva, concreta ou intuitiva, de atração e de repulsão, eu estou pegando parte da matéria do plano que me compõe, não é? E estou moldando um ser que se alimenta de mim e vive em mim, né? E através de mim e em mim ele vai interagir ou vai fazer com que eu tenda a interagir daquela forma com o meio externo, para que ele então se alimente e cumpra a sua diretiva básica, que é sobreviver. Sim. Então, essa interação humana no dia a dia, então vai criando uma primeira camada de seres, né, no astral, e sempre assim, o mais denso, ele está imerso no imediatamente menos denso. Então, o físico que a gente vive está imerso no mundo vital, o mundo vital, que é o que nos mantém no conceito de vida, está imerso no astral, e assim sucessivamente. Então, como a gente respira e interage com o meio onde a gente vive, é como se nós fôssemos peixes, né? Só que em vez de viver na água, a gente vive no ar, né? E só que daí esse ar está dentro da caixa e assim sucessivamente. Então, quando a gente respira, hoje no dia a dia, nós respiramos aquilo que cada um de nós pensa, aquilo que cada um de nós sente, aquilo que cada um de nós cria. Então, por isso que às vezes você vai em lugares mais densos, lugares menos densos. Sem dúvida. Nossa, e dependendo da tua percepção, você vai em um campo de batalha, você sente o cheiro da morte, das dores, do que está registrado ali. Você lembrou bem a questão de você estar lendo um livro, você entra naquela energia de quem escreveu aquele livro, você, né? Entra quando eu vou engendrar um livro, eu preciso criar astralmente o personagem, a interação, as falas, a cidade, como é que a história se desenrola, e para fazer isso eu estou criando seres na minha imaginação. Quando é uma narrativa, você está revivendo tudo aquilo lá que aconteceu. Perfeitamente. Né? A única maneira de você ler um livro é você entrar no mundo que o autor criou, Sim. Não tem outra forma. E para entrar no mundo que o autor criou, você vai lendo e vai se envolvendo e sofre com a personagem, fica alegre, fica triste, ou então a narrativa te leva a odiar um personagem, o ódio que você cria por um personagem em um livro, o ódio que você cria por um personagem em uma novela, do ponto de vista invisível, é exatamente igual ao ódio que você criaria por uma pessoa. Sim, e em você vai permanecer com uma diferença muito importante. O ódio para você é visto como um lazer, porque você se deixa criar ódio contra como é que fala de uma novela, um personagem ou um livro, o que seja, no teu horário de lazer. Então, o ódio, o culto à morte, ou você assistir filmes violentos, literatura, isso faz parte. Vigilância do sentido. Perfeitamente, sempre, né? perfeitamente. Então, o ser humano, ele não cria só dores próprias hoje, né? Ele entrelaça as próprias dores com as dores dos outros. Todos respiram suas próprias dores, as emoções, quais sejam, das mais elevadas às mais densas, só que daí também se transformou esse processo de criação astral, que devia ser consciente, num processo não só inconsciente, mas num processo onde isso é o próprio elemento do dia a dia, e é o lazer do dia a dia. Então, no cinema, você banaliza, assim, um filme você tem lá
5.000 assassinatos, 5.000 mortes. Isso, e quando revive o passado, as guerras, todas aquelas atrocidades do passado, né? E ainda usado como argumento para perpetrar outras guerras, né? A gente já vai falar sobre isso. Então se fica vivificando aquelas coisas que... Porque assim, se eu tenho uma religião ou um Deus antigo e que ninguém o segue, ele por si se sublima, porque ele não é alimentado. Se eu tenho uma dor antiga, né, e eu a sublimo e não vivifico, ela por si, ela se encontra com o oposto, né, que seria a fraternidade. Então, também hoje, o sistema social onde a gente está inserido, ele privilegia a manutenção das dores. Ele privilegia o tratar as dores, amores, horrores como lazer. Então se banaliza, você vai num filme, tem 500 mortes em um filme. Pô, a morte é uma coisa séria. Nossa. Né? A morte de um ser humano é uma coisa séria. Assim, é um ser humano que veio historicamente por eras sem conta, daquele, né? Exatamente, por eras sem conta, e aí vem, é engendrado, né, com todos os danos, escândalos, a lei tem uma expectativa para que ele se resolva, e aí essa vida ela é ceifada, é crime de lesa evolução, lesa humanidade. E você lembrou bem que todos nós, a gente vem com essa tendência, né? Para sublimar essas coisas. Perfeito, então, se você já vem com a tendência e a mídia te realimenta esse negócio, então a coisa fica séria para o teu lado. É o né? lazer, exatamente. E aí você vai, tem a questão porque assim, cada cor que eu vejo, ela corresponde a um som, sabe? Isso eu vou falar em seguida. Números, né? Também, números, Sim, som, também, cor. mas o número é a expressão matemática do engendramento da matéria, né? Mas especificamente com relação a cada um sistema evolucional, ele gera uma cor, né? E o que sustenta uma cor é um som oculto, né? Então, você olha o mundo, as cores do mundo são sons sendo emitidos permanentemente no universo que mantém aquilo que eu traduzo como cor, não é? E da mesma forma, cada som que eu produzo, então, a cor que eu vejo, ela ocultamente é um som. E o som que eu engendro, ele ocultamente é uma cor, é o contrário, entende? Aí então, quando eu vou ouvir determinados tipos de música, essas coisas assim, então na verdade são sons que estão sendo gerados e eu estou assimilando e aquilo entra e traz junto todas as dores correlatas. Sim. Sabe? Estão ligados àquele tipo de manifestação. Exato. E aí eu gosto daquele tipo de coisa. Então aquele tipo de coisa, toda vez que eu ouço, então entra um caminhão de novidade, de dores para que eu compartilhe. E isso tudo causa desgaste, perda de vitalidade, diminuição do tempo de vida, dificuldade de entender as coisas como elas devem ser vistas e percebidas. Concentração, então, você não consegue. Não, gera um caos. Você, assim, em vez de você andar na água de barco, você amarra uma pedra no pescoço e pula e reclama que está se afogando. É isso aí. Né? Isso que é o dia a dia. Essa é a tônica do dia a dia, do nosso dia a dia. E acontece o seguinte, quando então você desenvolve repulsão contra o igual e desenvolve ódio, ou repulsão contra aquele que você sente que é uma ameaça e você desenvolve medo, né? E você está vendo ou não, e você retém aquele medo, você retém aquele ódio, né? Essa coisa que está retida em você, você estando vendo ou não o gerador do ódio ou do medo, né? Você está vitalmente ligado a ele. Né? E aí você odiava tanto a criatura que dela foi atravessar a rua, escorregou, caiu, morreu. Só que o fato da pessoa ter morrido não é suficiente para que o outro aplaque o ódio dele, continua odiando mesmo o outro tendo morrido. A coisa em si invisível, ela não tem diferença nenhuma de quando os dois estavam vivos. E ela permanece e necessariamente ela precisa ser resgatada. Aí então já é um nível superior de acumulação das dores do mundo. O importante é que você falou que o resgate é possível, né? Mesmo que... Totalmente. É isso que é importante sempre frisar, total né? e perfeitamente. Para não ficar com aquele remorso que nós já falamos aqui. É a coisa mais tem condição inútil, de você resolver mesmo depois. Que a gente falou, não sei se foi, a gente falou outro dia lá na conversa, que o nome oculto do perdão é sublimação. É isso. Né? E a sublimação só vem com consciência. E a sublimação consciente é o poder que você tem de transformar o invisível da maneira como você queira. Isso é importante. Sim, aí você pode criar, a gente conversa assim, você vai dormir ou você acorda, em vez de você rezar para um Deus que não sabe bem o que você está falando, porque você está pedindo coisa que ele não tem para te dar, não é? Aí você
vai e você abençoa o mundo. Então, que a paz se faça para todos os seres. Então, você gera alguma coisa que vai transitar nesse mar de dores, que é o que a gente vai tentar resolver hoje. Isso, tá? vamos lá. Então, isso essa primeira camada das dores do mundo é aquela camada que ela ainda é alimentada, engendrada por quem ainda está em corpo físico. É o dia a dia, esse caos, né? E como você bem disse, é incentivado pela mídia, pelo meio onde a gente vive, que daí cultua, né? Assim, outro dia, um tempo atrás, a gente já conversou aqui, eu li uma citação assim, completamente infeliz, de um grande filósofo, né, para quem acha, que país que não teve guerra não tem história. É uma estupidez isso aí, né? É uma Tem nada a ver. abordagem que não podia ser dita por um ser humano, né? Então, hoje a mídia privilegia isso. E aí vem aquela questão dos 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Que é o domínio, guerra, a peste e a fome, né? E sempre se engendra assim. Então, os países que vivem pela beligerância, ele vai e invade o outro e aí quer dominar, aí do domínio gera guerra, da guerra gera doença, da doença... E a peste, a doença, ela é mais doença moral do que física. Sim. Porque os países e as pessoas que se comportam, né, querendo dominar, querendo guerrear, sendo beligerantes no dia a dia, a alma dessas pessoas, né, está mais doente do que o corpo. Né? Então, e essa é uma doença que é difícil de curar, porque a cura só vem de dentro para fora, não tem outra forma. Mas a mesma doença que acomete uma pessoa, ela acomete uma nação. A nação, então, ela em si é um organismo doente. E ela se nutre das dores, se nutre dos horrores, se nutre de explorar, se nutre da morte, se nutre da guerra, né? E aí isso é uma tônica, pode falar. Cabe uma parte aqui, porque eu falei ontem no interativo, não me lembro, e cabe uma parte aqui. Nós somos 7 bilhões de pessoas. Como você explica, assim, que está dentro do nosso tema mesmo, né? Como é que se explica que são 400 e poucos dirigentes desses 7 bilhões de pessoas, que é o número de países que nós temos no planeta, né? E dentro desses daqui, os que têm relevância são 40, 30 ou 20. Relevância temporal, né? É, temporal, claro, mas é. Eles usam, Então, usam dinheiro falso e isso, arma como para é que você... Isso aí está dentro da lei, está dentro das... Não. Como é que pode 20 pessoas, 20 senhores ali, 20 seres, comandarem 7 bilhões de pessoas? Que assim, primeiro a gente tem que ver... Então, estamos distantíssimos de uma eventual sinarquia, né? Digamos assim, nem sinal dela. Não, é que assim, esses, os que tocam o governo, né, no meu entender, né, eles são só decorrência de um processo, então são marionetes, então tem um sistema de poder temporal por trás deles, que é o que mantém essa dominação, né, e com certeza por trás de cada sistema de poder temporal, tem um sistema de poder exotérico, né, que usa um pouco de conhecimento exatamente para o domínio. E aí começa aquela fronteira da luta do visível com o invisível. E são esses que causam as dores do mundo. Perfeitamente. Então qual é o peso deles nisso? Não, é que assim... E aí, você está entendendo onde é que eu quero perfeitamente, chegar? Perfeitamente. Então assim, tem a primeira camada de dores do mundo, que é a camada que nós geramos no dia a dia. Sim. Por lazer, por prazer, sabe? Como se a vida fosse isso. Né? Cada um de nós é copartícipe dessas dores do mundo. Nós alimentamos aquilo aquilo que é a razão da nossa reclamação com relação à vida. Né? A gente alimenta uma vida que a gente vive e reclama que a vida é da forma como a gente vive e alimenta. Sim. Né? A segunda camada, então, dessas dores do mundo, são essas relações interpessoais que transcendem a própria perda do corpo físico. É aquele ódio não resolvido, aquele amor não resolvido, a dependência não resolvida. Todos esses não resolvidos, essas coisas que a gente vai criando, e ou com relação a outro, ou com relação a cada um de nós mesmos, os medos, amores, dores, horrores, o oculto que existe na cabeça de cada um, as nidanas, as essências negativas de cada um devia resolver e não resolve, engorda e leva para o próximo carnê para resolver. Então essa seria uma segunda camada, que é o que cada um individualmente contribui para que fique mais densa essa atmosfera que nos cerca, que é o que a gente respira, né? Isso o indivíduo.
Depois sobe de escala um pouquinho, aí contribui para essa camada o que os indivíduos fazem naquela família o qual escolheu nascer. Veja que o indivíduo, sim, você nasceu nessa família nessa existência, na outra você vai estar em outra, em outra, em outra, né? E a família é uma egrégora, é um ente que perpassa por mais tempo. Então as dores do sobrenome, as dores das famílias, né? Elas contribuem para criar uma camada adicional de entrelaçamento do que seriam as dores a serem resolvidas. Tanto é que quando você escolhe nascer, você está trazendo o que você tem para resolver. E você sabe que aquela família que você escolheu tem coisas que você vai aprender e ajudar a resolver ou piorar, dependendo se você vai viver pela lei ou contra a lei, dharma ou adharma, não é? E aí também vem uma camada superior dessa cristalização das dores do mundo, que é a dor de cada nação, porque o que a gente considera hoje como nação, como país, e que politicamente a gente acha que tem aquela delimitação geográfica, aquela coisa toda, o mesmo idioma, as mesmas leis, na verdade o conceito de país não existe, né? É um aglomerado kármico. Esse que é o conceito real de país. É um conjunto de pessoas que tem karma em comum a resgatar, tanto do passado quanto para o futuro. Você está falando, nós estamos falando há um monte de tempo sobre novos tempos, né? Sobre novos tempos, mosaicos do novo ciclo, isso aqui. Então o que a gente vê hoje? Você acabou de falar de países tudo, né? De karma, cada um. Então existia um determinado número de países, quando eu e você nascemos, existia um determinado número de países. Sim. Hoje esse número de países quase que duplicou. Então é lógico isso? Como é que se diz? Quando se tem que resolver essa divisão, em vez de união, essa cisão dos países, seria questão de alguma coisa que você está falando aí de karma e não sei o quê? Por que a gente tem que lembrar assim, é que nós estamos vivendo um fim de ciclo, né? Sim, mas por que dividir na hora que precisa unir? Não, é que... Ou essa união, não, essa divisão é necessária? É que daí Como é que não é divisão, é exteriorização. Entende? Assim, em vez de você apontar assim, eu conheço aquela multidão, eles falam assim, eu conheço aquela pessoa. Então, esse oculto, essas dores do mundo que vinham sendo geradas e alimentadas e cristalizadas no que geraram mais dores para acontecerem essas separações que eu falei agora, né? Você pegar aí de 500 anos para cá... bem mais recente até. Não, de 500 anos para cá, então a história humana, sei lá... É beligerante, total. 250 guerras. Nossa, então. Não é conflito, beligerante, guerras. Totalmente beligerante. Né? Então, centenas e centenas e centenas de milhões de seres humanos mortos, e cada um desses seres humanos que foi morto em uma guerra, ele engendrou dores a dor e da dores guerra. Nas famílias e tudo, nos seios. E a dor, e a coisa que é muito relevante na essência de cada um, e a gente traz como um atavismo, e a parte do medo instintivo de cada ser humano, é a memória não traduzida das mortes anteriores. Então você morreu na guerra, não sei o que, não interessa. Então o medo do momento, porque a morte também é um dos São grandes... as tendências, né, que você está na sua memória. Sim, uma das bases do medo instintivo é o que você tem com relação às mortes anteriores, dos que assim, as existências às quais você esteve ligado. Entende? Então o medo da água assim é incompreensível, inexplicável, obviamente. Deve ter acontecido alguma coisa, né? As pessoas... E esse medo d'água, assim, obviamente, está na Atlântida, ele levanta aquela parede d'água e chacoalha para cá, chacoalha para lá, morre todo mundo. Já pensou, né? Um continente inteiro, né? Indo para baixo d'água. E se diz que assim, a hora que levantou, dizem, né? Eu adorava esses filmes, nossa. Mas nunca passou um filme, mas assim, que dizem assim que daí na hora que o pedaço de estrela Baal caiu na Terra, né? Aí, então diz que a Terra soluçou e aí aquela parede d'água, então ela levou 64 milhões, 300 e poucos mil habitantes da ilha de Poseidon, que era o último que tinha sobrado, né? Mas o volume de deslocamento foi tal que daí diz que é como se fosse você pegar uma bacia de plástico assim e colocar água, e aí se faz assim, aí se faz assim, aí se faz assim. Nossa. Então aquela onda varreu todo o globo. Todo o globo, todo o globo. Por isso que aí o que existia em termos de evolução até aquele momento teve que ser preservado antecipadamente, de onde se criou a lagarta, porque em cima poucos sobreviveram, né? Mas era um momento evolucional, e porque o que tinha dado causa a isto, né? É assim,
uma coisa impensável do ponto de vista evolucional, que era o sacrifício da parelha divina, né, manúsica, coisa que depois não aconteceu mais, aconteceu em escala, mas não mais daquele jeito, né? Então, essas dores todas, assim, das mortes, das guerras, não sei o que e tal, e esses histórias que a gente tem de domínio e de assassinato imenso e tal, assim, as dores de cada um expressas nas dores institucionais, nas dores dos países, das famílias, essa convulsão toda humana, né, que daí vem de algumas centenas de milhares de anos para cá, isso tem que ser resolvido, entende? E a hora de resolver, daí é agora, é fim de ciclo. Então, por isso que daí a gente olha para o mundo e a gente pensa que o mundo é assim, mas que mundo é esse afinal, né? Domínio, guerra, peste, fome, eu já te dor. questionei sobre isso, né? A gente fica falando de mosaico do novo ciclo, novo tempo, e a gente vê a coisa se encrencando cada vez mais. Não, né? mas é o contrário, É que a gente está no início do novo ciclo, mas quando está no final de um ciclo... É a pororoca que eu chamo, né? Já o tá, velho com o novo ali, já né? tá, e assim, tem aquela fase de contato, né? E o que o mal, o que o passado mais teme é ser sublimado. Por quê? Porque o mal em si, né? Ele quer sobreviver. Sim, sim. As dores em si querem sobreviver, os horrores em si querem sobreviver, as paixões em si querem sobreviver. Por quê? Porque foram engendrados e alimentados por centenas de milhares de anos, por milhões e milhões e milhões e milhões de seres humanos. Então, esse astral, criado em Adharma, essa matéria pasmosa, vermelha, que a gente respira todos os dias, ela tende a sobreviver, ela quer sobreviver. E ela vai fazer com que aconteça novamente. Para quê? Para que sobreviva. E aí, então, esses organismos, que são os que gerem os países, né? Eles servem a esses senhores. Então, é uma coisa muito interessante que, assim, o ser humano que é mais oprimido, é aquele que oprime os outros seres humanos, porque quando eu sou oprimido por você, eu consigo me libertar mentalmente, conscientemente, ou a morte me liberta, ou eu faço uma guerra, me liberto. Então, eu que sou oprimido, é simples eu me libertar, sabe? Agora, você que é o opressor, é difícil você se libertar, porque as coisas que levam você a oprimir os outros estão dentro de você. Percebe? Então, hoje o mundo está dividido dessa forma. Os que são escravos das razões que os levam a oprimir os outros. E os que são livres, mesmo sendo fisicamente oprimidos. Essa que é a grande diferença que existe hoje no mundo, né? E aí essa é a diferença entre os novos seres, que pertencem ao novo mundo, e os seres antigos, que ainda vivem assim, afogados, né, naquela matéria tamásica, alimentando um passado que não tem mais como ser levado adiante, porque fisicamente é impossível, ciclicamente é impossível, vitalmente é impossível. A hora é chegada, não tem mais por onde. Então, aí você pega toda essa história de dores, horrores, amores antigas, assim, que cada um gere mais o dia a dia, isso toma densidade e se projeta como uma tempestade, e uma tempestade nunca tem um relâmpago só, sabe? E é isso que a gente vê hoje, e ainda além de a gente estar vendo isso hoje, que é o final de ciclo, ainda a gente volta à questão inicial, que é a questão da mídia, da ênfase a essas coisas. Então, você vê um jornal ou uma revista semanal, aí, assim, se você espremer... vai pingar vermelho. Exatamente, lá. E ninguém vem e diz assim, não, a escola, não sei qual, alfabetizou tantas crianças, teve encontro de criança, teve encontro de seres... Mas é aquilo que você falou, está dentro de cada um de nós, essa sede que você fala. Então, quem vai ler? Se você não falar do vermelhão lá, as pessoas não leem, elas estão ávidas por aquilo, porque elas precisam ser alimentadas. Mas aí entra o conhecimento e aí entra esse processo que a gente está... O processo é amoroso por causa disso, né? Não é que é amoroso, é que aquilo que a gente falou outro dia, é a sardinha pensando que é um rebocador e querendo empurrar um transatlântico. Bacana, essa colocação foi legal. Entende? Que você fez aí, né? Só que é o seguinte, nós vamos empurrar,
Só que nós estamos empurrando, nós e todos que trabalham em função da lei, do bom, do bem e do belo, e mesmo que a pessoa jamais tenha visto o programa, mas a pessoa em si é dedicada, em si ela é ética, em si ela é íntegra, né? Ela não tem conhecimento nenhum filosófico, esotérico, não importa, mas é um bom pai, é uma boa mãe, é um bom profissional, é um bom cidadão, ele tem amor à nação, sabe, ele cultua, né, a contemplação, leva uma vida digna. Esse em si é um representante do novo. Lógico que daí a pequena minoria que domina o mundo hoje, né, ela tem condição de gritar mais. Por quê? Porque ela domina todos os meios beligerantes, econômico, financeiro, meio de comunicação. E aí, então, a humanidade, ela se coloca numa posição de inércia com relação a isso. E aí está um ponto que não é legal, que é o fato de não reagir a isso. E o reagir é reagir mentalmente. É reagir conscientemente, é você entender o que está acontecendo e aí, em entender o que está acontecendo, você se libertar desse processo. Daí vem essa questão. Então, essas são as dores do mundo, e dores físicas, seres, né, criados e que precisam ser sublimados. E como a gente está num processo, em um momento em que você tem um ciclo que termina junto com um ciclo que já começou, aí tudo vai depender de que lado você olha. Então você vai acordar aborrecido, porque ontem falaram que daí, é um exemplo, né? Falaram que o desemprego no país aumentou de 5 para 5,2. Né? E que foram criados, só um exemplo, né? Por exemplo, assim, 1 milhão de empregos no determinado período. Daí você acorda de manhã, puxa, preocupado, puxa, então você acorda envenenado com aquela dor. E aí vem uma questão que é muito importante. Muitas das dores do mundo hoje, elas são criadas artificialmente, através desses métodos que a gente está conversando. Mas sem dúvida, sem dúvida. Entende? Porque, na verdade, você podia ter dito, não, em vez de aumentou o desemprego, não, nossa nação bate recorde de empregabilidade e criou 1 milhão de empregos em 6 meses, quando no velho mundo a taxa de desemprego é 50%. Então sei que o criar, o desapego, o desamor, né, a desconfiança e todos os outros desses que se queira com relação à nação onde você vive, é um artifício, é uma forma artificial de criar dores para o mundo como um todo. Você diz tudo, ontem, por exemplo, tem um caso que, cabe muito. Ontem eu estava debatendo com uma amiga, e nós tivemos uma pequena discussão por questão de colocação de palavras. Uhum. Que ela me disse, por que você não me mandou o link do programa? Você postou no Facebook, mas não me mandou. Aí eu fiquei bravo, né? Porque eu falei, como assim? Quer dizer, eu sou obrigado a mandar? Mas não sei o que, eu falei, por que ao invés de você ter dito desta forma, tem tudo a ver com o que nós estamos falando, por que você não disse, puxa, eu senti falta de você ter mandado o link, porque eu compartilho esse link com outras pessoas que gostam do programa Vida Inteligente. Então a forma de falar, isso que você acabou de dizer, a comunicação da coisa é que faz com que a gente ou aumente essa alimentação que você disse agora, né? É a questão do copo d'água, né? O copo está na metade, ele está meio cheio ou meio vazio? Aí é que está, né? Aí depende de você, né? O que você vai fazer com ele. Perfeitamente. A vida é exatamente assim. Então, por mais artificial que se queira pintar as dores do mundo, por pior que se queira pintar o mundo, aí você vai acordar. E você vai olhar, vamos supor um dia que tenha sol. Essa notícia que você falou foi sensacional, o jeito que você falou. E o jeito que poderia ter sido dado, perfeito. Né? Não, é porque totalmente diferente. O desnacionalizar o amor do indivíduo para com a sua nação é a principal base da criação de dores artificiais. Sim. Porque você se sente assim, no último dos últimos, meu país não presta, que povo, que não sei o quê. E na verdade não, é um povo super. É um país então super. É a forma de se falar, claro é a linguagem, o jeito. E o mundo está complexo, a vida está complexa, porque a vida em si ela é complexa. Aí você acorda, né? E aí você fica enfurnado no teu problema, porque você vai chegar 5 minutos atrasado e o teu chefe vai te incomodar. Ou você olha para o céu e você vê que o céu é azul, e que quem mantém aquele azul é um som que está sendo gerado no umbigo do universo. E você olha e você fala assim, mas eu não acredito em nada, não sei o que tal. Aí você olha para o céu e você vê o sol, e você não entende que daí o sol
né? Assim, o Sol, ele começou daquele jeito e vai acabar daquele jeito. Ele não tem combustão nenhuma, ele não altera a temperatura, ele não se apaga, ele não muda, porque aquilo dali é energia espiritual em alta densidade. Então, você está olhando para o mais próximo possível do corpo físico, do não manifestado, à altura da visão. Né? E aí você está dizendo que a tua vida é uma porcaria porque você vai levar uma bronca porque chegou 5 minutos atrasado. Depende como você vai reagir para a bronca também. Perfeito. Aí agora vem a parte que eu ia dizer, né? Que é o seguinte, então o ser humano ele pode agir de duas formas, né? Então, quando o Jiva, né? Nós, né? Eu gero eu gero uma emoção, e essa emoção daí vai encontrar um Jiva que vive no passado, né? Ele me devolve uma emoção dessa, ele me devolve igual. Então, assim, eu estou conversando com um ser humano que ainda está com os pés fincados no passado. Eu digo assim, você é um careca, né? Aí o outro responde assim na hora assim, eu posso ser careca, mas eu não sou um gordo, não sou um feio. Aí começa a trocar adjetivos. Então, assim, ó, tá nivelado assim, na parte vazia do copo. Isso. Você é um careca. Não, é que geneticamente também meu pai também é mais ou menos careca, e daí também já estou com a idade, começa a cair, e aliás, tem muito calor na cabeça e tal, mas o teu cabelo é muito legal. Acabou, cortou, Barato. Você não alimentou aquela energia, assim, né? A ira só é devolvida com alegria, com a ira amor, só é respondida com ira no ciclo passado, o ódio só é respondido com ódio no ciclo passado, o amor de mentira, que na verdade é ciúme, só existe no ciclo passado, essas coisas assim. Aí, para quem está já no presente, que é o real, e contempla as dores humanas da forma como elas têm que ser contempladas, porque deve se ajudar a sublimar, né? Você devolve, né, o ódio com o amor, você devolve a impaciência com paciência, né? E você chega a um extremo que você devolve para a passionalidade, né, o amor fraterno. Você quebra qualquer... Sim, e aquilo a gente estava conversando até agora, não sei se o curso agora foi antes de começar, que quando o ser humano fala, ele ouve, a humanidade ouve, a sua própria mônada ouve e o imanifestado ouve. O que a gente precisa é saber qual é o código de linguagem adequado. Exatamente. E como a gente já vive no novo, quer dizer, nós estamos vivendo em um planeta que ele contempla ainda várias séries de seres humanos, entende? E a experiência que nós estamos tendo aqui, a gente recebe do planeta e dá ao planeta. Então, o respeito ao ambiente que a gente está, o respeito à vida que a gente está tendo, o respeito ao universo no qual a gente está inserido e o respeito à hierarquia a qual nós fazemos parte, ele tem que ser praticado o tempo inteiro, principalmente o respeito para com aquelas hierarquias que de nós dependem, que são as hierarquias invisíveis as quais nós geramos todos os dias. E aqui, bom, já vou adiantando para vocês que o programa não vai ficar só no hoje, nós vamos dar sequência, porque nós temos muita coisa para falar. Bastante coisa. E nós vamos falar também sobre as doenças da alma. E por falar em alma e também as dores do mundo, uma pergunta que se apresentou aqui para ser feita. Por que ainda existe, a gente percebe dentro do planeta, dentro dessa população que você acabou de dizer, e depois eu quero formular a pergunta que o Edson fez aqui dos ingleses, por que nós temos dentro dessa transformação toda, dentro de fim de ciclo que a gente está falando, por que nós temos seres de diferente hierarquia aqui dentro? Boa, era o que eu ia falar agora. Era isso aí. A coisa está aqui. A pergunta que veio, você que perguntou. Não, isso não tem nada a ver com a pergunta. Não, eu ia dizer agora da razão das coisas. Então tá aí, ó, sintonia. Nós estamos em um momento muito ímpar, sabe, do ponto de vista cósmico, porque nos cabe a responsabilidade de tornar visível a reorganização do sistema evolucional no qual a gente está inserido. Então, esse problema das dores do mundo, ela vem desde antes de começar o nosso ciclo, né? E na cadeia que nos antecedeu, na cadeia lunar, aí então, no final das contas, e lá foi interrompido o processo, tanto é que quando iniciou a história do ser humano no planeta, que não tem nada a ver com vinho, alien e fazer experiências, besteiras assim, né? Então, o ser humano já devia ter corpo físico já engendrado desde a primeira raça, a raça bórea, né?
E aí, então, aos poucos ele ia recebendo as características para chegar até o Jiva, chegar até o caminho que ele tem que percorrer. Por conta da queda do problema que aconteceu na cadeia anterior, então a gente conta aí bilhões de anos nesse processo, né? Então, a primeira e segunda raça humana sequer teve corpo físico. Quando começou o corpo físico, já era na Lemúria. E na Lemúria, os lemurianos, eles estavam inaptos, né? Não prontos ainda para receber o que a hierarquia que devia interferir de transbordo deveria fazer para dar uma nova tônica. Aí acontece o não cósmico e degringola um pouco a evolução. Mas o que acontece? O resultado evolucional da cadeia anterior, ele transborda para o nosso momento evolucional atual 4 categorias de seres. Eu falo 4, né? Não, 4 categorias de seres, né? 3 dessas categorias já foram logo de início, né? E a 4ª categoria de seres, ela de mônadas, ela só adquiriu o direito de encarnar, de começar a viver, experienciar o que a gente conceitou como Terra, em meados aí da Atlântida para frente, sabe? Uma pálida visão do que seria esse sistema de mônadas, e uma mônada em categoria não é que uma é melhor que a outra, uma é mais antiga que outra só. Universalmente não existe melhor nem pior, existe mais antigo ou mais novo. Sim, exatamente. Porque no final das contas tudo acaba do mesmo jeito, né? Então, você vê que nós temos representação hoje. Se você for analisar os povos do planeta Terra, todos eles, você pode pensar que você está vendo um filme da Lemúria, por exemplo, depende da região que você tiver. Sim. O tipo de seres, não, a linguagem e deles, mesmo em termos de mônadas, a forma sabe? Gutural deles, é isso que eu chamei a atenção. Porque Pro mesmo sempre ciclo. há miscigenação, assim, quando estava na Atlântida, daí parte das pessoas que faziam parte da 5ª subraça Atlante, a semita, foram levados para a meseta do Pamir para parir, para gerar a raça semita, que é a branca. Né? Então, essas 4 categorias de seres que daí fizeram transbordo para o nosso sistema, e não é extraterrestre que eu estou falando, são mônadas. Né? Não tem nada a ver. Gerou uma pálida ideia disso, foi o que na Índia se tentou com o sistema de castas. O sacerdote, o guerreiro, o comerciante e o trabalhador, né? Só que não da forma como foi criado, você não pode mudar de casta, né? De acordo com a idade da mônada, você é perfeito e acabado e feliz naquilo que você faz. Só que daí criou um processo de degradação desse sistema de castas inicial, original, né? Então você tem o sacerdote, o guerreiro, o comerciante e o trabalhador, né? E aí o item gerado pelo comerciante, que seria o dinheiro, que deveria pegar e sustentar e manter todas as demais hierarquias, porque cada um tem o seu papel, aí se inverte e o sacerdote trabalha por dinheiro, o guerreiro vai fazer guerra por dinheiro, o comerciante vive em função do dinheiro e assim né? E o trabalhador só vive em função do dinheiro. Sim. E aí, então subverte a ordem, a religião vira, a guerra é por causa disso, o trabalho só por causa disso, né? E o comércio só por causa disso, e se esquece aquele bem-estar, aquele estado, né? Onde você vive de uma maneira simples, consciente e inserido no universo que é o teu próprio local. É verdade. Tem muita coisa para a gente falar. Eu quero fazer a pergunta, temos 5 minutos ainda do programa de hoje. O Edson disse o seguinte: já fiz essa pergunta um ano atrás sobre as dores do mundo e terminava com a pergunta que refaço agora. Por que o Brasil é o país da vez? É o Edson dos ingleses. Então, vejo que é uma coisa muito interessante. É pergunta boa também. Então, já falamos sobre isso, nós vamos repetir hoje. Mas veja que mas ela está inserida no contexto da conversa de hoje, porque veja que quando vem Bodhisattva, Buda, Avatara, os Manus, eles vêm e assim, qual é que é todo o discurso de um Joshua Ben Pandira, de um Krishna, do Buda, Quetzalcoatl, Manco Capac, sabe, o Kunaton, o Ram na Índia, eles vêm trazer os ditames da lei, as regras do Manu, que é para fazer o quê? Fazer a humanidade
voltar a ter paz. Veja que todo o esforço do que se considera como divindade é só para fazer a humanidade experienciar falar de paz, de harmonia, de fraternidade, isso aí. Paz, amor ao próximo, respeito, ética, que assim, que mundo é esse que a gente vive que tem que vir uma divindade para falar para a gente que é bom ficar em paz? Um mundo muito doido. Por quê? Porque ela é o somatório de coisas que vinham para você. Então, houve várias tentativas para se fazer a humanidade retornar à linha evolucional que ela estava seguindo antes, não é? Então, Egito, Índia, lá na Palestina, na América Central, ali no Yucatán, aqui nos Andes, não sei o que e tal, no Tibete, e sempre falhas, a divindade vem, né, um ser especial, né, um Bodhisattva, Buda, qualquer que seja, ele tem uma ordem que dá suporte, e então ele deveria transformar aquele povo, para que aquele povo transformasse o mundo todo, e aí tenta, não funciona, e aí a tentativa da vez, diz, não, agora vamos botar ordem no negócio, porque daí o ciclo antigo terminou, o ciclo novo começou, aí vem o avatar, a síntese, o Buda, a síntese, o resultado evolucional de todo esse ciclo, porque a coisa tem que voltar para a ordem obrigatoriamente. E esse ser vai nascer aonde? Brasil, no Brasil. Aí, ó. No Brasil. E o Brasil foi preparado fisicamente, espiritualmente por todos os povos que nos antecederam, e aí vieram os fenícios para cá, e aí então vieram os gêmeos espirituais para cá, e aí teve toda a história do Rio de Janeiro que se sabe, Sim. A tradição do Brasil. Já falando também, Pedra da Gávea, a vinda, o filho de Mancapac Mamaoco que vem, que é o Sumé, e aí cria assim, grandes caminhos evolucionais, espirituais no Brasil, e une, o Brasil já era unido, preparado. O Brasil assim, é aquela matéria-prima pronta para receber as mônadas do futuro. E tá, se tudo isso aí que vocês estão vendo, que todo mundo está acontecendo, e que a turma fala como é que pode o Brasil ser o país do futuro, isso aqui tudo é o cachorro chacoalhando a pulga. E vejam hoje assim, as maiores reservas naturais, água mineral, alimento, tudo é aqui. É o pulmão do mundo, é o celeiro do mundo. Onde todo mundo, todas as raças vivem sob o mesmo teto, e você é uma pessoa que você já viajou bastante pelo mundo, então você conhece outros povos. Com certeza. Você consegue identificar um brasileiro ou um estrangeiro com alma brasileira em qualquer lugar desse planeta, porque sorri mais, porque não tem vergonha e alegria, abraça, comunicação, e beija no rosto, e é fraternidade, e é expansivo, sabe? E ainda assim é inocente, que daí vem qualquer um e ainda engana, e leva, e maltrata, assim e mesmo. rouba, né? Mas não faz mal, porque é o seguinte, isso não nos vai fazer ficar pior, quer dizer, não nos vai fazer ficar como seres humanos do passado. Por quê? Porque nós representamos o futuro. Entende? E não é assim, não, então só a Mônica que encarna, não. É a alma brasileira que hoje está espalhada pelo mundo em brasileiros ou em outros seres, dependendo do trabalho que tenha para fazer. Essa alma brasileira é que ela é uma cabeça de praia, ela é assim o primeiro passo para a manifestação física para a humanidade inteira do que já é real, que é o mundo que hoje é invisível. Sim. Então, a alegria e a felicidade inata no brasileiro, independente de o quanto expoliem esse país, não é? Ela em si já é um sentimento que ainda não tem nome. E aí, os que não querem que o Brasil assuma seu papel fora, falam que é o jeitinho brasileiro, que é só usado para o mal. Mas isso é um processo irreversível, não tem jeito. Então, isso é a primeira prova que um novo sentido, uma nova forma de ver o mundo já existe, não em uma pessoa, em uma nação inteira. Isso que é mais importante. Bom, por hoje é só. Então, a semana que vem nós vamos dar continuidade às dores do mundo e também às doenças da alma, que é uma complementação disso. Nós vamos deixar... Esperamos, né? Olha que ousadia, nós nós vamos trocar deixar. ideia para quem servir. Às vezes tem que controlar a boca aqui, ó. Né? A gente fala muita besteira. Não. Então, a gente vai tentar passar isso aqui. Eu tenho certeza de que hoje o objetivo foi alcançado e ficou aquele gostinho de quero mais, que a semana que vem. Semana que vem ou a próxima, não sei. E é como assim, só um segundinho, quando dói alguma coisa no organismo, o organismo está doendo, não é para pegar e te aborrecer em nada. Ele está avisando, isso em grego, olha, porque aqui no teu joelho tem alguma coisa que não está certa. Daí você olha e cura.
É isso aí. Então, as dores do mundo, né, e as dores humanas, elas estão se exteriorizando porque elas querem ser sublimadas. E só quem pode sublimá-las somos nós. É isso aí. E assim sendo, só podemos deixar o nosso fraterno abraço e um feliz sempre. Fraterno abraço, fiquem em paz, até sempre, tenham uma boa vida, todos vocês. Tchau. Boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Mandando aquele fraterno abraço para todo mundo que nos acompanha e está conosco todos os dias pela manhã, de segunda a sexta, no Vida Inteligente Interativo, na Pax, www.pax.tv.br, a Pax, a TV do Bem, 10h30 da manhã, falando sobre assuntos do nosso dia a dia que ajudam no nosso crescimento. E hoje é um dia especialíssimo. Primeiro porque é 1º de agosto. E 1º de agosto, todo dia 1º de mês, os gregos, nós gregos, temos por hábito cumprimentar uns aos outros, desejando um kalomina, que é um mês feliz, né? Então isso nós já viemos há uns 3, 4, 5 anos aí disseminando essa iniciativa dos gregos, que é para contagiar tudo. É muito bonito você desejar um bom mês sempre para o seu próximo, né? Um bom dia sempre, um bom ano sempre, feliz aniversário sempre, com aquele sempre que nós aprendemos aqui. Então é gostoso você dar e receber esse desejo de um bom mês. Então, para vocês todos, calominem e disseminem entre seus amigos, porque não é uma tradição apenas grega, é uma tradição que tem que se espalhar pelo mundo inteiro, é uma tradição fraterna. Segundo aspecto, 1º de agosto de 2013, festa da SOSEC, Sociedade de Estudos Extraterrestres, que em breve, assim que tivermos recursos, deixará de ser Sociedade de Estudos Extraterrestres para tornar-se Sociedade Excelsa. Que o próprio... Sim, também, parece, né? Quem sabe, mais decorrer, outros estados mas também. Mas um abraço lá para eles, porque lá eles são uma usina. Nossa Senhora, é bacana, né? O homem faz de tudo, é isso que é bacana. Dentro das atividades profissionais dele, sempre tem espaço para outras coisas, né? Não, e é uma coisa muito interessante, porque assim, então o Márcio, ele sempre esteve ligado com a questão da segurança pública, sim, né? Sim. E já há décadas, né? E mesmo ele convivendo em um mundo onde é necessário um rigor e uma aspereza maior até para sobreviver,
né? Ele conseguiu isolar muito bem as coisas, então ele Bacana, ele concilia muito bem. sim, Concilia tem muito o lado bem. direito, sim, a E as mente atividades da Ana, a desenvolvida. filha dele também, que ele Sim, incentiva ele muito, né? Então isso é trabalha bacana, com isso é, música, todo mundo com tem que saber. dança, A própria né? revista Arte Real, que ele também está... Ele Feitosa, até tudo é possível, né? Tudo é possível. Vai dar um close aqui, o Fernando já deu aqui, já? Daqui a pouco ele vai dar um close aqui no trabalho bonito aqui. Então, e me diz uma coisa agora. Esse assunto é meio... O que são essas dores do mundo, né? Tem até uma musiquinha, você lembra? Você lembra dessa música aí? E eu vou esquecer de tudo, das dores do mundo, né? Então, por que as pessoas falam esquecer de tudo, das dores do mundo? O que são essas dores do mundo? No nosso ponto de vista, as dores do mundo é isso que a gente vê as notícias de televisão. Terremoto, maremoto, pessoas passando fome, essas de guerra, tudo. Seriam essas as dores do mundo ou é uma coisa mais transcendental? O que são as dores do mundo? E, complementando, para deixar você falar à vontade, por que, repito, que hoje cabe mais aquela pergunta, por que todas as pessoas de bem que fizeram algo de nobre para a humanidade padeceram das dores do mundo? Pronto. É que essas pessoas, assim, especificamente o Avatar, o Buda, a Bodhisattva, esses que vêm, às vezes parte do trabalho deles exatamente é resolver, carregar, sentir as dores do mundo. Então vem e leva caldo mesmo, faz parte. Bom, então vamos construir isso da seguinte maneira, quer ver? Então assim, ó. Então vamos tratar com dois princípios que são os que regem a interação do ser humano com outro ser humano, do ser humano com ele mesmo, do ser humano com o meio que o cerca, do ser humano com o invisível, o que seja, que é a atração e a repulsão. O nome já diz a que ela vai se destinar. As coisas modificam, as coisas mudam e nós temos que estar preparados para essas mudanças, né? Então a SOSEX hoje completa 22 anos. O meu agradecimento à minha diretoria, ao meu vice-presidente João Carlos de Aquino Oliveira e todos aqueles que constituíram a diretoria e estiveram conosco todos esses anos nessa parceria, nessa pesquisa, nessa cumplicidade. Então, parabéns para todos nós. O que mais eu tenho para falar hoje? Primeiro, você pôs ali o logo da SOSEX ali, Fernando? Deixa eu pôr de novo, deixa eu ver que é bonito aí. Fiz. Olha que bacana aí, ó. Onde é que está? Olha aqui, 22 anos, né? Sociedade de Estudos Extraterrestres, o logotipo muito bonito, está aí. E agora, no dia 7 de setembro, eu vou estar em São Paulo fazendo a vivência terapia dos fractais, das 9 às 18 horas, lá na região da Paulista, facilidade do metrô Brigadeiro, metrô São Joaquim, Estação Paraíso, tudo próximo aqui. Nós vamos estar o dia inteiro falando sobre a terapia dos fractais, a terapia que ajuda você a se equilibrar, a se harmonizar, a ter paz de espírito. Ela olha para você e você olha para os fractais e vice-versa, sem ninguém mexer com você. Nós vamos passar um dia de vivências muito agradável entre irmãos, como nós fizemos nas vezes anteriores. E quero mandar aqui deixa eu ver se eu falei tudo que eu tinha que falar. Sim. Até amanhã, para quem nos assiste, quem não assiste vai assistir amanhã, tenho certeza. O tema de amanhã de manhã, eu nunca falei aqui, né, mas vou falar hoje. O tema de amanhã de manhã, no Vida Inteligente Interativo, 10h30 da manhã, na Pax, a TV do Bem, pax.tv.br. O tema de amanhã vai ser Entre Quatro Paredes. Gostaria que você participasse. É um interativo, nós conversamos, não sou eu que falo, todo mundo interage e dá a sua opinião. Isso é muito importante. E quero mandar um abraço para bem longe daqui, que é lá para Atenas, Grécia, a cidade onde eu nasci, para a doutora Helene Mantrazzi, que é a presidente da Balkan Anfitrionia, que é uma associação de gente jovens dos países Balcãs. Ela faz um intercâmbio cultural. É um trabalho muito bonito e quem tiver interessado, depois eu passo o site para vocês. Bem, e aqui, não posso deixar de apresentar, Fernando, dá para mostrar aqui, ó. Aqui o trabalho que nós mostramos, as luminárias Luminari, lá do nosso querido amigo e irmão lá de Saquarema, no Rio de Janeiro, que fez um Vida Inteligente. Aqui não dá para dar close não, né, Fernando? Não? Tá bom, ele está lá dentro, não dá para dar close mesmo. Se tivesse aqui, podia aproximar. Mas uma hora durante o programa ainda vai dar. Vocês estão vendo aqui, ele fez um com o logotipo do Vida Inteligente. Aqui dentro vão lâmpadas diferentes, de todas as cores. E vocês viram no começo do programa e vocês vão ver ao final as
belezas que esse moço faz. Qualquer encomenda, vocês vejam lá o endereço e acessem o site dele. Muito bem. E o tema que se apresentou para hoje, que eu disse que já vem se apresentando para mim faz tempo, mas eu não quis encarar, que eu não tinha, acho que eu não reúno condições para falar sobre esse tema. E aí eu propus para o Jorge, vocês viram no interativo, e nós estamos aqui hoje para conversar sobre as dores do mundo. Quero saber o que é isso. Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, um escritor conhecidíssimo, ele fez um livro sobre isso, deu a sua versão, mas hoje nós vamos abordar as dores do mundo sobre o ponto de vista iniciático, digamos assim, né? O que são essas dores do mundo? E o que são as doenças da alma? É isso? É isso mesmo? É uma decorrência. Uma decorrência, né? Então está aqui o meu querido amigo e irmão, que eu não estou com saudade dele hoje, já vou adiantando, né? Estou com saudade nenhuma de você. Hoje não, você precisa ver só. Hoje, por exemplo, de manhã foi engraçado, né? Porque eu disse, falei sobre carência, essas coisas, tá vendo? Jorge não sente saudade, mas eu sinto, eu falei assim. E não tem ninguém que não seja carente, eu disse, né? Ah, mas aí 3 pessoas me encararam. Uma disse, eu não sou carente. Falei, puxa vida, finalmente aos 62 anos eu conheço uma pessoa que não é carente. Aí outras 2 também se manifestaram. Então hoje eu conheci 3 pessoas, olha o privilégio, que não são carentes, rapaz. Entendeu? Eu acho que é um baita de um privilégio. E cortou meu barato, eu já não vou dizer mais que não existe pessoas... Não dá para generalizar, nunca dá para nada, né? E é bom porque você dá e leva na cara direitinho lá, né? O interativo é assim, pá, toma lá e dá cá. Então eu falei, ó, também não tô com saudade do Jorge, porque eu encontrei com ele ontem. Então hoje não deu nem para sentir. Como é que você está falando isso? Estou bem. Está bem? Estou jóia, sempre estou bem. Então, mas eu ainda continuo, eu não sinto saudade, mas eu fico feliz quando... Eu também fico muito feliz quando então, eu venho beleza, aqui, tá vendo? Agora já estamos empatando aqui. Jorge, então vou deixar você dar os seus cumprimentos, né? É só um grande fraterno abraço a todos e é muito bom estar aqui de novo, né? O meu querido amigo e irmão Alvin Schroeder também, aquele abração, né? Toda a nossa força aqui para você se recuperar. Isso, estamos reconstruindo. Mandar hoje, eu mando um abraço lá Para quem? Pro Cambaúba. Pro Márcio Cambaúba. Família. Que bacana, ele vai dar uma palestra no dia 10 de agosto agora, né? Sim, no sobre dia de estadual de obiose. Exatamente, daí parabéns, Márcio. Também aqui Márcio. em Santa Catarina também é de estação, né? Então, quando o ser humano vai interagir com um objeto, e esse objeto pode ser o outro ser humano, o invisível, o visível, o conhecimento, uma coisa, independente do que seja, o ser humano e outra coisa. Então, quando ele vai interagir, isso primeiro a atração. E aí ele está interagindo com um objeto, com uma outra coisa, o qual ele considera igual. Dessa consideração do igual, então surge o que se conceitua como o amor e seus derivados, que já vamos conversar. E sempre tomando por base que qualquer uma emoção que se crie é um conjunto de seres que é criado. Depois vamos ver como é que isso aí se une para gerar o que são as dores do mundo. Quando o ser humano está interagindo com algo que ele considera como inferior, quer dizer, e inferior já vou dizer o que é, né? Então aí desenvolve-se uma rama, né, de emoções que pode se chamar de benevolência e derivados, né? Quando ele está tratando com um ser, uma coisa, um conhecimento que ele entenda como superior, isso dentro da atração, que ele entenda como superior, aí então ele desenvolve a reverência e todos os seus derivados. Então, amor, reverência e benevolência, igual, superior e inferior. Isso é o que norteia a relação dos seres humanos do ponto de vista de atração, aquilo que eu sinto atração. Agora, aquilo que eu não sinto atração, que eu sinto repulsão, quer dizer, o que me causa, em vez de amor, me causa dor, né? Ou então, em vez de amor, ódio, né? Então, para aquilo que eu vou sentir repulsão, tanto faz se é uma coisa, se é um conhecimento, se é o visível, invisível, outra pessoa, uma notícia, interessa que seja. Se eu considero aquilo que eu sinto repulsão no mesmo nível que eu estou, então aí por aquilo eu desenvolvo ódio. Se aquilo que eu tenho repulsão eu considero como uma coisa superior a mim, né? Então contra aquilo eu desenvolvo o medo e todas as suas variantes. E se eu tenho repulsão
por alguma coisa que eu considero inferior a mim, daí por aquilo desenvolvo o desprezo e todas as suas variantes. Então, ódio, medo e repulsão, e daí o amor, a reverência e a benevolência, tá? Aí, nesses